Oi, hoje eu vou dissecar o plugin Sharpener Pro 3 da Nik Collection. Ele vem em duas versões e esse plugin é para você que imprime as fotos e que gosta de levar a nitidez das suas imagens a sério. Vamos lá? Beleza, o plugin Sharpener Pro 3 da Nik Collection, ele vem em duas versões. Uma versão que ele chama de RAW, que sugere, você aplicar nitidez numa imagem que você acabou de tirar ou que você está começando a tratar, e uma versão para quando você já vai finalizar a imagem e você vai levar ela para impressão ou para uma renderização maior, de alguma forma que a nitidez realmente é muito importante para essa imagem específica, você usa essa segunda versão. Então a gente vai dissecar essas duas versões do Sharpener Pro 3 da Nik Collection. Para isso eu estou utilizando essa imagem aqui, ela está em RAW, ok? E na aba detalhe eu estou usando nitidez 0. Então não tem nada de nitidez, eu tirei a imagem assim mesmo, certo? A gente tem alguma nitidez nos olhos, mas a gente pode melhorar isso aí. Como o YouTube sempre dá uma depreciada na imagem, eu vou trabalhar sempre com um zoom muito forte aqui para a gente ver a ação desses plugins que são muito legais. Ok, então eu vou para o primeiro plugin, eu vou clicar com direito aqui na imagem, editar em Sharpener Pro 3 RAW Press Sharpener. E aqui eu vou editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Então a gente já vê que de RAW esse plugin não tem nada. Ele não consegue tratar RAWs. Ele tem que converter para alguma coisa. Nesse caso vai converter em TIFF, certo? Então ele já tira a sua imagem da propriedade de RAW. Pelo menos essa versão que eu estou usando aqui. Então clicar em editar. E aqui está o plugin. Vou apertar Ctrl+, para a gente ter um zoom. Vou clicar aqui na lupa nos olhos e vamos ver as funções desse plugin. A gente começa com a nitidez adaptativa, essa função aqui da direita, que é de longe a principal função desse plugin. Ele já está tornando a nossa imagem muito mais nítida. Se eu clico aqui em visualização, eu vejo o antes e agora o depois. Não sei se no YouTube dá para perceber, mas para aqui já foi um avanço absurdo de nitidez. Mas a gente pode aumentar aqui os valores só para você ver ele agindo. Ó. Quando eu coloco, por exemplo, em 94%, olha o antes e o depois. Muito bacana o trabalho que ele faz com a nitidez. Se eu coloco em valores próximos do zero, ele não funciona. Para fins desse tutorial, eu vou deixar um valor um pouquinho mais elevado do que eu faria, só para a gente ter a noção da nitidez agindo, olha aí. Vou botar em 70% antes e depois. Bacana. Áreas nítidas. Ele é um balanço entre o que não é margem e o que é margem. E geralmente você deve deixar isso aqui no meio. Quando a gente coloca, por exemplo, áreas nítidas valores negativos, ele vai gerar muito ruído. Olha aqui, ó, como já tem ruído dentro do olho, aqui na parte esquerda da pele, ó, antes e depois, certo? E se você coloca nas margens nítidas, ele tenta deixar as margens mais nítidas. Por experiência, eu geralmente deixo isso aqui no meio. Dei um clique duplo e ele faz um trabalho bacana de nitidez sem estragar tanto a imagem. E aqui na qualidade da imagem, isso é interessante. Se sua imagem estiver com bastante ruído ou com algum ruído, quando você começa a aplicar nitidez, você pode tirar do modo normal e começar a usar o modo ISO alto. E aí ele tira o ruído da imagem. Claro que tira um pouquinho de nitidez, mas isso você deve usar quando tiver uma imagem ruidosa ou com ISO alto. Nesse caso aqui, eu vou deixar aqui no normal, que eu já estou tendo um resultado muito bacana. Só para a gente não esquecer do que era antes e o que é depois. Vou até aumentar mais um pouquinho, que eu quero ter certeza que no YouTube vocês vão perceber a diferença. Basicamente é isso que faz esse plugin, só que a gente tem como ser um pouquinho mais criativo com os pontos de controle. A gente tem como deixar uma área mais nítida, outra área não nítida. Aqui a gente tem formas de justamente atuar em áreas. Temos uma forma negativa e uma forma positiva. A forma negativa é quando você quer tirar a nitidez de um ponto específico. Então vamos supor que eu quero deixar esse olho aqui mais nítido e esse olho não. Então clico no negativo. Vou aplicar aqui essa área e você já pode notar que esse olho já não tem a nitidez desse olho aqui. E aqui a gente tem alguns ajustes, certo? A gente pode controlar o raio de atuação, ó, nesse caso eu vou atuar só nesse olho aqui, ok. Aqui a opacidade do efeito está em 0%, por isso esse olho não está nítido. Se eu colocar em 100% ele volta a estar nítido, ó, 0 e 100, tá? Beleza, vou clicar nesse ponto de controle e vou excluir. E a gente também pode fazer efeitos positivos.
exagerando ainda mais nos efeitos. Por exemplo, clico em mais, vou querer deixar esse olho agora com mais nitidez do que o outro. E aqui, ó, consigo colocar ainda mais na nitidez do que o olho da direita. Ok, vou excluir. E, além de pontos de controle, a gente tem também variações de cor. E a gente pode aplicar a nitidez em até 3 cores diferentes, certo? E a gente vai controlar a opacidade disso. Por exemplo, eu vou clicar aqui no nosso conta-gotas, tá? E vou selecionar a cor da sobrancelha. E ele vai aplicar a nitidez nessa cor específica. Se eu tirar a opacidade, vocês vão ver que a sobrancelha agora está sem nitidez. Ó, com nitidez, sem nitidez. Então você consegue controlar a nitidez de uma cor específica. Bom, aqui a gente tem uma lupazinha que vai justamente nos dar um zoom onde a gente quiser. Se a gente tiver no modo normal, passear com a lupa, ó, eu estou utilizando o mouse e ele está mexendo com a lupa para eu ter essa visualização na área da lupa. Mas a hora que eu quiser eu posso clicar com o fixadorzinho onde eu quero o zoom e a lupa fica paradinha, independente de se eu mexer ou não o meu mouse. Aqui a gente tem as formas de visualização da tela inteira, uma visualização, ó, do antes e o depois. Nesse nível de zoom a gente não vai ter muita diferença, mas se eu for para, ó, nítido, não nítido, bem gritante aqui a diferença. E lado a lado a gente consegue também fazer uma comparação. E em relação a modos, a gente utiliza isso quando a gente está utilizando justamente os pontos de controle. Ele mostra o que é que está sendo aplicado a nitidez ou não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui, ó, pontos de controle novamente. Vou aplicar um ponto negativo para essa região aqui não ter nitidez. Ó, mais ou menos por aqui. Ok, e aí quando eu vou para o pontos de controle, ó, superposição de efeitos, ele vai mostrar, eu vou conseguir ver o que não está sendo afetado. Então o olho, ó, eu consigo ver aqui justamente essa área que não tem nitidez. Se eu mexer aqui, ó, no ponto de controle, mais coisa está aparecendo para mim, mais coisas estão sendo tiradas a nitidez. E máscara de efeitos, justamente ele me mostra em preto o que não está recebendo a nitidez e branco o que está recebendo a nitidez. Ok, acho que a gente já pode ir para o próximo plugin. Eu vou aplicar então, eu vou deixar essa nitidez do jeito que está, vou apagar esse ponto de controle. Ok, em vez de 76, vou colocar mais ou menos aqui em 69 e vou clicar em salvar. Muito bem, apliquei nitidez nessa imagem, ficou do jeito que eu queria, só que agora eu quero levar ela para impressão. Ela vai para uma grande galeria, vai para alguma coisa extraordinária. Então, vou clicar com direito, editar em Sharpener Pro 3 Output Sharpener. E agora eu posso editar o original ou editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Vou editar uma cópia aqui. O link da página onde você pode experimentar o trial da Nik Collection ou comprar está na descrição desse vídeo. Muito bem, agora nesse plugin que é específico para a saída, né, para você levar para impressão, ele tem umas coisinhas diferentes, ok? A primeira delas, vamos trabalhar mais uma vez com zoom. Para a gente ter alguma variação. Olha como está nítida. Só que isso aqui a gente realmente usa quando a gente vai imprimir. A nitidez de saída é a principal função aqui, tá? E aí você pode escolher, ó, exibição, ok? Então você vai ter um método padrão de exibição. Mais uma vez, uma nitidez adaptativa. Eu coloquei no máximo. Olha como está bastante exagerado. Antes e depois, ou no mínimo, e ele não vai ter aplicado nada. Vamos deixar aqui em 50%. 60%. Beleza. Eu sei que está mais forte do que o normal, mas eu quero mostrar o plugin para vocês. E aqui a gente escolhe que tipo de exibição ou que tipo de impressora vai ser usada para imprimir. Impressora jato de tinta, tom contínuo, meio tom, dispositivo híbrido. São tipos de impressora. Então você escolhe, por exemplo, jato de tinta. E aí você vai ter um outro tipo de renderização em relação à nitidez. A distância da visualização, as pessoas vão visualizar essa imagem até 60 centímetros da imagem, de 60 a 150 centímetros até 3 metros da imagem. Dependendo do que você escolhe aqui, ele muda, ó, a questão da nitidez. O tipo de papel que você vai utilizar, fosco, lustroso, brilhante, certo? A resolução da sua impressora. Então, isso é muito bacana para você trabalhar com impressões. Nesse caso aqui eu vou utilizar a exibição, que eu deixaria essa imagem na própria internet.
certo? E aí a gente tem aqui a nitidez criativa, que começa a utilizar realmente mais alguns efeitos que a gente encontra em alguns outros plugins. Então a intensidade da nitidez de saída é meio que a opacidade do ajuste daqui de cima, está em 100%, se eu colocar em 0%, a gente não tem nenhuma nitidez aplicada e a gente pode exagerar nos 200% e fica uma coisa bem exagerada mesmo, né? Então vou deixar aqui em 100%. Estrutura já é uma função que vários plugins têm, inclusive da própria Nik Collection. O próprio Lightroom está utilizando isso com a função textura. E a gente deixa a coisa mais exagerada também. Ó. Tudo que é detalhe, ó, fica com muito detalhe. Já não tem a ver com nitidez na imagem, já é um efeito. Se você coloca a estrutura negativa, a imagem fica mais com bem menos detalhes. É o oposto da nitidez. Ok? Contraste local é um ajuste de contraste. Então a imagem fica com mais contraste, tudo que é escuro fica mais escuro, tudo que é claro fica mais claro, ou menos contraste. Né? Sempre com uma cara específica desse plugin. Ele dá um efeito mesmo. Para você que achou que terminou de editar, aqui ainda tem algumas funções. E foco, a mesma coisa. Você consegue deixar a imagem com mais foco ao estilo do plugin ou mais blurry, né? Mais desfocada. Ok? E aqui na nitidez seletiva a gente vai ter os mesmos princípios do plugin anterior, do plugin do RAW. Então a gente pode adicionar um ponto de controle, a diferença é que a gente vai ter mais ajustes, né? Vou clicar aqui então nesse olho aqui, vou adicionar um ponto de controle, vamos ver a área que eu estou atingindo, quero atingir só esse olho aqui. E você pode pensar que você só tem esse ajuste aqui, a intensidade de saída. Realmente, ó, você pode colocar o olho com muita nitidez ou com quase nenhuma nitidez. Mas se você clicar nesse triângulozinho aqui, ó, você tem ainda como mexer na estrutura, no controle focal e no foco, justamente, ó, esses controles aqui só para esse olho. Você também pode mexer na variação de cor, exatamente como a gente fez no plugin anterior. Beleza, aqui em cima também a gente vai ter os mesmos ajustes, né? Superposição de efeitos e máscara de efeitos, justamente ele mostra o que está sendo afetado, exatamente como o plugin anterior. E essa função prova de nitidez, ele vai ajustar o zoom da imagem para uma distância onde a pessoa vai realmente estar vendo. Basicamente é isso, ó. Se eu colocar aqui um zoom menor e colocar prova de nitidez, ele dá o zoom para a distância específica que a pessoa vai estar acompanhando essa imagem. Beleza? Aqui a gente tem alguns modos de visualização. A ferramenta Zoom, que você clica e ele dá o zoom. A mãozinha para você passear. E aqui algumas formas de alterar a cor do plano de fundo. Então, ó, tá mais cinza, você vai clicando e você vai tendo um pouco mais de contraste entre o que é foto e o que é não foto. E aí, quando você termina, você clica em salvar. Sua imagem está pronta para ser impressa. Beleza, gente? Então é assim que funcionam os dois plugins de nitidez, né? O Sharpener Pro 3 da Nik Collection. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!